Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Coloque a mão sobre o coração. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar na tua casa. É tão bom, Senhor Deus, vir aqui todo domingo. Não estamos aqui obrigados, nós estamos aqui, ó Deus, com vontade, decisão pessoal, porque somos abençoados. E pedimos que o teu bom Espírito Santo possa encher essa tenda aqui, ó Deus, com a tua presença, com a tua graça, descendo sobre cada pessoa e enchendo os nossos corações. Transforma a minha vida, põe a tua mão agora sobre meu coração, porque eu quero ser a cada dia uma nova pessoa. Toda a glória e todo o louvor pertence ao nosso Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vem, Espírito Santo, nos ensinar a tua verdade, a tua palavra. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Hoje eu quero começar a mensagem com um vídeo que fala sobre uma experiência que Jesus teve durante a sua vida e no começo do seu ministério. Lembre-se que Jesus Cristo é o exemplo em todas as coisas. Quem pode dizer, Jesus é o meu exemplo? E quando Jesus veio ao mundo, ele veio com o propósito principal de salvar o ser humano. Porém, no processo de ele estar aqui, ele também quis nos ensinar de como nós devemos viver diante de Deus. Porque se Jesus quisesse somente salvar o homem, ele iria para a cruz no primeiro dia que ele se revelou. Mas por que ele esperou 3 anos e meio? Porque ele queria nos ensinar muitas coisas. E ele se tornar o modelo da nossa vida, a nossa maior referência. E quando Jesus estava aqui, o que Jesus fez, nós devemos reproduzir, nós devemos repetir. E Jesus fez algo muito especial, que todos nós devemos ter essa mesma experiência. E esse vídeo aqui vai mostrar isso para todos nós. Dá uma olhadinha aqui. Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Ele é o exemplo. Ele é o modelo. O que nós acabamos de ver no vídeo, vamos ver agora no texto. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Hoje eu quero falar com você a respeito do propósito do batismo, por que ele existe. E é importante todo mundo aqui captar bem essa ideia. Ainda que você diga, mas eu já sou batizado. Não, tudo bem, você já é batizado, mas você tem que entender por quê. E creia que muitos dos seus amigos virão ao reino de Deus. Eu vou repetir que alguns não creram. Creia que muitos dos seus amigos virão ao reino de Deus. E eles vão perguntar a você, o que é o batismo? Por que batizar? Eu já não fui batizado quando eu era bebê? Por que eu tenho que ser batizado de novo? Bem, essa mensagem hoje vai te ajudar a ter o entendimento da essência e do propósito do batismo. Veja agora comigo, capítulo 3 de Mateus, a partir do versículo 13. Então Jesus veio da Galileia ao Rio Jordão para ser batizado por quem? Especificamente por João. Versículo 14. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, não, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim. O que Jesus disse? Deixe assim. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. E assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu. É o que vai acontecer sábado. O céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ok, até aqui. Jesus, que é um modelo em todas as coisas, em que nós devemos repetir tudo que Jesus ensinou e fez, com exceção de só uma coisa, que é ir à cruz, que não adianta a gente ir à cruz, porque nosso sangue não vai perdoar ou cobrir o pecado de ninguém, somente o dele. Mas tudo mais que Jesus fez é um modelo para eu e você repetirmos e reproduzirmos. E é interessante que o próprio Jesus foi batizado. Alguém aqui já pensou por que Jesus foi batizado? Qual é a necessidade dele ser batizado? Se nós temos um entendimento de que o batismo é para pecadores, Jesus era pecador? Não. Jesus tinha algum motivo de se arrepender para ser batizado? Também não. Alguém aqui já teve a curiosidade ou um dia fazer uma pergunta para si mesmo, por que Jesus foi batizado? Levante a mão. Ok, eu tenho certeza que muita gente. E hoje eu quero responder essa pergunta. Se ele não era pecador, se ele não tinha necessidade de arrependimento, por que mesmo assim ele desceu às águas? Bem, primeiro nós temos que entender que o batismo é uma ação e uma expressão de fé. É uma expressão de quê, gente? Fé. Agora, entenda que fé é espiritual, porém, a fé, ela vem de uma fonte. A Bíblia ensina em Romanos capítulo 10, de que a fé vem de que jeito? Quem lembra? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o rádio FM? Ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, não a palavra qualquer palavra humana ou maligna, isso gera dúvida, mas quando eu ouço a palavra de Deus, a Bíblia diz que então o que nasce no meu coração e cresce? Fé. Então fé vem por uma palavra. Fé vem por quê? Por uma palavra que é divina. Ou seja, essa palavra é uma expressão de uma ideia. A palavra de Deus é uma mensagem. Uma das coisas mais fortes na terra, uma das coisas mais fortes que o homem pode fazer na sua vida e no mundo, sabe o que é? Gerar um pensamento. O pensamento tem uma força maior do que a gente imagina. Aliás, tudo que você faz é fruto de um
Tudo que existe, tem um celular na sua mão, alguém um dia pensou. Porque tudo que o homem pensar, ele potencializa para realizar. Então, os pensamentos têm um potencial absurdo, enorme. Só que, da onde vem o pensamento? A fonte do pensamento vem de um conhecimento. Ok? Então, um conhecimento chegou a mim e produziu em mim o quê? Um pensamento. Ok, eu não quero que você se perca, eu só quero que você acompanhe a linha de raciocínio. Quem está ouvindo, diga amém. Agora, o que é conhecimento? Conhecimento é apenas uma exposição de ideias. Certo? Muitas ideias, muitos pensamentos, e vão sendo expostos, e assim a gente vai tendo conhecimento. Tem conhecimento do Google, conhecimento na escola, conhecimento na faculdade, conhecimento da igreja, conhecimento no mundo, conhecimento da experiência. Então, um monte de ideias. E a educação, a nossa educação, ela vai sendo montada e criada justamente na troca das ideias, na troca dos pensamentos. A gente vai para a escola e a gente aprende o quê? A gente aprende ideias de homens que já morreram. Homens no passado que estão mortos, mas tiveram pensamentos, foram registrados, ideias foram trocadas, aqueles professores acreditam naquele pensamento de homens mortos e compartilham conosco, ou compartilharam com a gente os pensamentos daqueles homens, e nós começamos a adquirir conhecimento e formar a nossa educação. Uma das coisas mais importantes na vida, sabe o que é? É você questionar da onde veio a sua educação. Qual é a fonte da educação que te formou? Muitas vezes a gente não pergunta isso. A gente apenas ouve. E a gente aprendeu muita coisa no mundo, e quando entra no reino de Deus, quando a gente entra na presença de Deus, há um confronto de ideias, há um confronto de raciocínios, há um confronto de pensamentos. E eu digo assim, puxa vida, mas eu não pensei assim, eu não aprendi assim. É justamente aí onde Deus começa a trabalhar na nossa maneira de pensar. Então, se o pensamento é fruto de um conhecimento, e o conhecimento é uma exposição de ideias, e eu preciso entender de onde veio a minha educação, onde eu fui formatado, o conhecimento que foi passado. Eu quero dizer a você que Deus também tem uma ideia, que Deus também tem um pensamento, que Deus também tem algo para passar para a gente. Quantos aqui querem aprender mais com Deus? Diga amém. Você sabe que tem um texto no Velho Testamento que diz assim, no livro de Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Só que essa palavra conhecimento não é conhecimento da gramática portuguesa, conhecimento da biologia ou da matemática. O texto diz assim, do conhecimento de Deus, porque as pessoas não conhecem o que Deus conhece, ou não aprendem com a fonte ideal, com a fonte correta, então recebem outras fontes de conhecimento e acaba perecendo. Essa pessoa acaba sofrendo. Quantos aqui podem dizer que desde que você se converteu, você tem aprendido coisas novas no reino de Deus? Sim ou não? Graças a Deus por isso. Então, Deus também tem ideias. Deus também tem pensamentos. Inclusive, quando Deus criou o primeiro ser humano, Deus transferiu o seu conhecimento para Adão. Mas quando Adão perdeu o seu link com Deus, perdeu, através do Espírito Santo, essa conexão com o conhecimento divino, ele agora, sem o conhecimento de Deus, ele teve que, através dos seus sentidos, criar seu próprio conhecimento, sua própria experiência, através do que ele via, do que ele cheirava, do que ele sentia, do que ele apalpava, todos os 5 sentidos faziam com que, através da experiência, o homem adquirisse alguma ideia, produzisse alguma ideia, algum pensamento. Agora, qual é a ideia de Deus? Qual é o pensamento de Deus? Bem, veja esse texto aqui, um dos textos mais incríveis do Novo Testamento, João capítulo 1, a partir do versículo 1. João capítulo 1, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: e no princípio era aquele que é a palavra. Tem uma versão mais antiga que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era
Deus. Só que aqui está usando palavra. No princípio era aquele. Quem pode dizer aquele? Está escrito aquilo? Não, então não está se referindo a uma coisa, está se referindo a uma pessoa. No princípio era alguém, esse alguém era a palavra. Essa palavra, essa pessoa, aquele estava com Deus. E essa pessoa também era Deus. Versículo Deus. Essa pessoa ou ele estava com Deus desde quando? Desde Gênesis, desde o princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. E a Bíblia diz, nele estava o quê? A vida, e essa era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Quem pode dizer glória a Deus? As trevas jamais vão vencer a luz de Deus dentro de você. De quem a Bíblia está se referindo? Já que está se referindo de uma pessoa. Obviamente está falando de Jesus. Dentro do prosseguimento do texto, vai trazendo a exposição, até chegar no versículo 14. João 14 diz assim, e aquele que é a palavra, tornou-se carne, se tornou gente, e viveu entre os homens, viveu entre nós. E os apóstolos dizem, e vimos a sua glória, glória como a unigênito, como do unigênito vindo do Pai, e ele estava cheio de graça e cheio da verdade. Ok, a Bíblia diz assim, no princípio era a palavra. Quem pode dizer palavra? Interessante que o apóstolo João, ao escrever isso, ele traz uma ideia tão profunda, um pensamento muito forte. E ele diz assim, aquele que veio e se fez gente, se transformou, e se fez carne e habitou entre nós, ele era a palavra de Deus. Essa expressão no original é logos, no grego. E o que é palavra? Bem, pensa comigo. Em toda palavra você tem uma ideia. A palavra é apenas um recipiente de uma ideia. É como se a palavra, toda a palavra fosse a casca de um ovo. Mas a gente come a casca? Não, a gente come o que está dentro da casca. Uma palavra é só a casca, mas a palavra tem contido dentro dela a essência, a ideia. E quando a Bíblia diz Jesus é a palavra, o que a Bíblia está dizendo é que Jesus é a ideia de Deus. Vamos dizer juntos? Diga comigo, Jesus é a ideia de Deus. Então Jesus é a ideia de Deus, Jesus é o pensamento de Deus. Por isso que quando Jesus veio ao mundo, ele começou a falar, não as suas próprias ideias. Porque ele disse, eu não falo por mim mesmo. E Jesus só ensinava aquilo que ele aprendia ou que ele recebia do Pai. O que o Pai lhe ensinava, o que o Pai lhe ministrava, o que o Pai lhe mandava fazer, era justamente o que ele fazia, o que ele falava. Então Jesus veio ao mundo para confrontar as ideias humanas, trazendo à terra uma ideia que é do céu. Até aqui tudo bem ou não? Os pensamentos que são de Deus. Quem pode dizer, Deus teve uma ideia? Ok, e essa ideia agora se revelou em Jesus. É como se Jesus, o corpo de Jesus, a pessoa de Jesus andando, era só a casca. O que estava dentro de Jesus, as ideias, o conhecimento de Deus, a expressão de Deus, ele liberava e ele ensinava. Por isso que Jesus foi considerado um rabino. Rabino significa mestre. E porque Jesus era mestre e ele compartilhava ideias, ele começou a atrair seguidores. E ele, por isso, porque ele era rabino, então ele poderia ter discípulos. E o que é um discípulo? Para você, o que é um discípulo? Um seguidor, o que mais? É alguém que frequenta a igreja no domingo? Não. O que é um discípulo para você? Um aprendiz, exatamente. Então, um discípulo é aquele que segue alguém para quê? Para aprender. Então, me acompanhe. Jesus, um mestre, reconhecido em Israel como um rabino. Por quê? Porque Jesus agora tem um pensamento falado. Jesus agora tem uma ideia que ele está compartilhando. Ele tem uma escola de pensamento que está diferente do que as pessoas estão ouvindo. Jesus agora tem uma escola de pensamento
em que as pessoas estão escutando e estão sendo atraídas a essa escola. E elas querem aprender, elas querem descobrir mais. E onde Jesus andava, as pessoas queriam aprender e ouvir mais. Por quê? Porque o que Jesus ensinava era diferente do que as pessoas aprendiam no seu dia a dia. Até aqui tudo bem ou não? Ok. Então agora, nós chegamos ao ponto do batismo. É bom a gente lembrar de que o batismo não é uma coisa que João Batista inventou. O batismo não é uma coisa que Jesus inventou. O batismo, na verdade, já era algo conhecido nos dias de Jesus. O batismo, já havia uma cultura em Israel sobre isso. Tanto que você não vai ver em nenhuma página do Evangelho alguém perguntando o que é o batismo. Já parou para ver isso? Não existe em nenhum momento alguém questionando quando ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho e batizando. Você não vê ninguém dizendo o que é batismo. Ou então quando João chamava as pessoas para o batismo, ninguém está questionando o que é isso. Por quê? Porque já havia uma cultura de batismo nos dias de Jesus. Já haviam outros batismos na Judéia. Por exemplo, tinha um grupo de pessoas chamado essênios. E esses essênios, eles tinham um costume de se batizarem, porque eles acreditavam de que, através do ritual do batismo, ali havia uma forma de você expressar uma purificação. Inclusive, em Jerusalém, quando você for lá, que bom que você está ligado, vou te levar para Jerusalém ainda. Quem sabe agora em abril. Eu vou te levar às entradas do santuário, do templo, no último templo em Jerusalém, e você vai ver ali ruínas de várias bacias, como se fossem tanques de água, vários ao redor do templo, porque eram perto das portas de entrada, porque as pessoas tinham entendimento de que antes de entrarem no templo, elas precisavam de quê? Se mergulharem, se batizarem, a ideia de se mergulhar, se batizar, para poder entrar na presença de Deus. Então agora vem João Batista e ele começa a batizar pessoas. O que significa o batismo? Culturalmente, nos dias da Bíblia. O batismo significa uma iniciação. Significa o começo de algo novo. Significa que a pessoa agora está ouvindo um pensamento, ela está seguindo ideias, ela está agora se familiarizando com aquele pensamento, e ela se identificava com aquele pensamento, e ao ela ser batizado debaixo daquele ensino, ela estava dizendo: eu a partir de hoje quero ser seguidor desse pensamento. Eu quero ser seguidor, frequentador, eu quero participar dessa escola de conhecimento. Quando alguém era batizado, é porque ela dizia assim: eu quero continuar a aprender, eu quero continuar a descobrir o que essa escola de pensamento tem para me ensinar. Quem está ouvindo até aqui? Então, quando Jesus, vamos falar de João primeiro. Quando João começou a batizar no Rio Jordão, João não pregava o batismo. A pregação de João não era o batismo. A pregação dele era outra coisa. Veja Mateus 3, agora o versículo 1. Vamos começar do início do capítulo. A Bíblia diz assim, Mateus 3, versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando. O que ele estava fazendo? Pregando aonde? No deserto da Judeia. O que ele fazia? Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está o quê? Pronto. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependam-se, porque o reino... Em nenhum momento João está pregando sobre água. Em nenhum momento ele está dizendo: essas águas são mágicas, essas águas aqui são espirituais, essas águas aqui vão te lavar. Não, em nenhum momento ele prega sobre batismo. O que ele está pregando, ele não prega o rio, ele prega o reino.
Ele está falando sobre o reino dos céus. Ele está falando sobre o reino de Deus. Que existe um reino que não é da terra, mas é do céu. E esse reino está se aproximando. Esse reino está descendo. Esse reino está agora começando a invadir e a inundar a cidade, inundar a terra. E ele diz assim: se arrependam porque está chegando esse reino de Deus. E quando as pessoas ouviam a mensagem de João Batista, e elas eram batizadas por ele. Elas eram batizadas porque elas agora queriam se tornar o quê? Seguidoras daquele ensinamento. É como uma matrícula de uma escola. Jesus, quando ele começou a batizar, as pessoas que eram batizadas é porque elas queriam se tornar seguidoras, aprendizes daquele pensamento, daquela ideia. Então Jesus ia batizar. Ele disse: olha, eu quero fazer parte desse ensinamento. Eu quero aprender mais sobre isso. Eu me identifico. Isso enche meu coração. É isso que eu estou precisando, Jesus. O que eu faço? E Jesus chamava as pessoas para serem o quê? Para serem o quê? Batizadas. Como é que eu posso fazer parte dessa escola? Vai se matricular. Onde é que eu me matriculo? Cadê o secretário? Está ali Pedro, Tiago, João, pode ir lá falar com eles. Aí a pessoa ir lá, tá, eu assino aonde? Não, você não precisa assinar a sua matrícula, você precisa apenas se batizar. Porque quando a pessoa se batizava, ela se matriculava na escola de Jesus. E ela dizia: eu quero seguir Jesus, eu quero aprender mais com Jesus, eu quero ser seguidora de Jesus. Esse ensinamento é o que eu quero para a minha vida. Até aqui tudo bem ou não? Alô? Está ouvindo ou não? Agora, a pergunta é: por que Jesus se batizou? Se o batismo fosse só para pecador, então Jesus não ia ser batizado. Eu costumo dizer que o batismo não é para pessoas perfeitas. Por que eu digo isso? Porque não tem ninguém perfeito na terra. Mas, nos dias de Jesus, tinha alguém perfeito na terra. Quem era? O próprio Jesus. Então, se Jesus era perfeito e mesmo assim se batizou, então o batismo não se limita apenas para aqueles que são imperfeitos. Existe algo mais no batismo. Existe algo além. Quem foi que batizou Jesus? João. Aí a Bíblia ensina que Jesus buscou João. Não queria ser batizado por outro, queria ser batizado por João. Por quê? Porque João tinha uma pregação. João tinha uma mensagem. Qual era a mensagem? Se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. E quando Jesus ouviu essa mensagem, Jesus disse: eu vim à terra com uma ideia de Deus. Eu vim à terra com uma mensagem que Deus me deu. Eu vim com os pensamentos de Deus para pregar às pessoas. E a Bíblia ensina que Jesus começou a pregar depois que ele foi batizado, depois que ele foi ao deserto. Quantos dias ele ficou lá? 40 dias no deserto. Quando ele saiu e venceu o diabo no deserto e aquelas tentações, ele começa o ministério dele. E ele começa a pregar, ele começa a ensinar qual é a primeira e a única mensagem de Jesus, porque tudo mais encaixa nessa. Qual era a mensagem central de Jesus? Veja o texto comigo agora. Mateus capítulo 4, versículo 17. A Bíblia diz assim: desde então começou. Quem pode dizer começou? Que depois do batismo. Desde então, daí em diante, Jesus começou a pregar. O que ele pregou, gente? Todo mundo em voz alta, vamos. Arrependam-se. O que ele começou a pregar? Em outras palavras, a mensagem de Jesus era o quê? A mesma de quem? De João.
Você está entendendo ou não? É a mesma ou é diferente? A mesma mensagem. Então, quando Jesus ouve João pregando sobre o reino dos céus, Jesus vem e diz: quem te ensinou, também me ensinou. A mensagem que você está dando é a mensagem que eu também fui enviado para dar. Nós somos agora discípulos, entre outras palavras. Nós somos agora representantes do mesmo professor. Nós fazemos parte da mesma escola de pensamento, do mesmo conhecimento. O conhecimento que você tem, João, é o mesmo que eu tenho. Então, para dar testemunho de que eu faço parte da mesma escola que você. Eu não estou me batizando porque eu tenho pecados e preciso me arrepender. Eu estou me batizando porque eu quero dar testemunho do que é justo, que a sua palavra é certa, que a sua mensagem é correta. João queria dizer, não, eu é que tenho que ser batizado. Eu reconheço que você está acima de mim. E Jesus está dizendo, agora aqui, a questão aqui não é posição. A questão aqui é princípio, é a mensagem. Qual é a sua mensagem? O reino dos céus. Jesus disse, eu também vim pregar sobre o reino dos céus. Então, deixa assim, João, para que se cumpra toda a justiça. O que é justiça? O que é justo? O que é certo? Porque eu vou dar testemunho de que a sua mensagem é certa. Então aí João disse, então entendi. Então agora você quer ser batizado para testemunhar de que essa escola de pensamento é a correta. E agora ele vem, ele é batizado e Jesus diz, eu faço parte desse pensamento. Eu faço parte desse raciocínio. Eu faço parte desse conhecimento. Que não vem dos homens, é um conhecimento que vem de quem? De Deus. E agora Jesus começa a batizar pessoas. Significa que as pessoas que eram batizadas, elas agora se tornavam o quê? Discípulas, ouçam bem, não apenas discípulas de um pregador ou de um mestre. Eles eram como se fossem, entre aspas, alunos de uma escola. Aprendizes de um pensamento. E agora Jesus batiza os 12. E ele envia os 12. E quando ele envia os 12, ele disse o quê? A grande comissão. Ide pregar o evangelho a toda criatura aí, batizando cada pessoa no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ensinando a escola certa, o pensamento correto. E a Bíblia diz assim, que a primeira vez que Jesus enviou seus 12, veja esse texto, Mateus 10. Mateus capítulo 10. A Bíblia diz assim, versículo 5. E Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Por enquanto, em outras palavras, dirigem-se por enquanto a quem? As ovelhas perdidas, versículo 6. As ovelhas perdidas de Israel. Essa é a primeira missão. Versículo 7. E por onde forem... Alô, você está aqui ou não? Jesus diz, e por onde vocês forem, preguem esta. Quem pode dizer esta? Preguem esta mensagem. Qual é a mensagem que os 12 vão pregar? Você não vai pregar sobre o rio, você não vai pregar sobre as águas, você vai pregar sobre o reino. Por quê? Porque eles, os 12 agora são batizados num pensamento, fazem parte de uma escola, estão matriculados nesse raciocínio, e Jesus agora diz, vocês agora se tornam professores, vão e ensinem sobre o reino, e onde você for, matriculem pessoas nesse pensamento, matriculem pessoas que querem o reino de Deus. Diga comigo, reino. Reino de Deus. Então o batismo significa uma iniciação, a matrícula em um pensamento. Só que esse pensamento vem de cima. É uma mensagem que fala do reino que é dos céus. E a palavra reino significa governo. O governo dos céus é a presença de Deus descendo, tocando e influenciando pessoas. Transformando vidas. Só existiram 2 homens perfeitos na terra.
Apenas dois em toda a história. Adão, no jardim do Éden, e Jesus, que nasceu em Belém. Somente esses dois. O primeiro Adão, nós sabemos o que aconteceu com ele. Ele tinha o reino de Deus com ele. Ele era um representante desse reino na terra. Ele tinha o governo de Deus sobre si. E ele representava o Senhor Deus nesse mundo. Só que ele perdeu, como eu falei antes, ele perdeu não só a conexão por causa do pecado, ele perdeu a influência de Deus. Ele perdeu o governo de Deus na vida dele. Ele não era mais governado por Deus, ele era governado por si próprio. Quem está ouvindo? Então ele perdeu o reino de Deus. Agora, todos os homens que nasceram a partir disso, nasceram sem esse reino, sem essa conexão. E agora vem o último Adão, que nasceu nesse mundo perfeito, sem nenhum pecado. E agora o que esse segundo Adão veio fazer? Ele veio fazer o que o primeiro não conseguiu fazer. Ele veio devolver o que o primeiro perdeu. Tudo que Adão perdeu no Getsemane, Jesus conquistou para a gente na cruz. Agora a pergunta é, o que foi que Adão perdeu? Adão não perdeu religião. Adão perdeu o reino de Deus. Por isso que a mensagem de Jesus é, arrependei-vos, pois é chegado a religião dos céus. Foi isso que ele disse? Não. O homem não perdeu a religião. O que é religião? A religião vem do latim, uma palavra chamada religare, que significa ligar-se de novo a Deus. Porque o ser humano começou a entender que ele estava sem Deus, estava com um buraco, precisava de Deus. E o homem, na sua cabeça, tentou achar o céu, tentou achar conexão com o divino. Por isso que o homem criou mais de 10 mil religiões na terra. Qual delas é a verdade? 10 mil religiões, cheios de regras, cheios de ensinamentos, coisas boas, coisas equivocadas. Mas Deus nunca quis dar uma religião para o homem. Deus sempre quis que o homem tivesse o que sobre ele? O reino, o governo, a influência de Deus. Então Jesus agora vem e traz a mensagem do reino. E ele diz assim, no reino, no governo do meu Deus que está no céu, meu Deus tem um pensamento. Meu Deus tem uma... Deixa eu ir mais longe. Meu Deus tem uma filosofia de vida. Meu Deus tem uma ideologia. O meu pai tem uma ideologia. E eu vou ensinar isso para vocês. E eu vou começar a ensinar a vocês como pensa o meu pai. E Jesus começou a ensinar. E as pessoas ficaram admiradas. Ficavam dizendo, uau, que coisa tremenda. Que coisa incrível isso. E as pessoas tinham um desejo de ter mais de Deus, mais sobre Jesus, mais de Jesus sobre Deus. E seguiam o Senhor. Mas tinham momentos que Jesus falava umas coisas difíceis, que as pessoas diziam assim, uau, essa aí está duro. Esse aí está complicado. E não foi todo mundo que se tornou seguidor de Jesus. Porque entenda, quando as pessoas ouviram Jesus, elas já tinham muita coisa formatada na cabeça. Igual você e a mim. Antes de entrar no reino de Deus, você já aprendeu muita coisa nesse mundo. Você já aprendeu muita coisa lá fora. E quando entra no reino de Deus, há um choque. Há uma batalha. E aí você precisa, se vai fazer parte do reino de Deus, você precisa se render. E se abrir para ser trabalhado, para ser ensinado, para ser transformado por Deus. Por exemplo, tinha um grupo em Israel chamado Zelotes. Por que Zelotes? Porque eles tinham um zelo por Jerusalém. E eles tinham uma ideia até que era boa. A ideia deles era independência. Eles não aguentavam mais ser oprimidos por Império Romano. O romano oprimia, altos impostos, era terrível. E eles diziam, nós não aguentamos mais, queremos independência, queremos ser uma nação independente. E tinham uma ideia muito boa, mas tinham uma estratégia terrível.
que era a revolta, a revolução, e juntar pessoas, distribuir espada para todo mundo, e vamos agora criar um exército e arrebentar, tirar Pôncio Pilatos expulso, matar centurião, soldado, e vamos limpar Jerusalém de Roma, e vamos ser livres. Essa era a ideia deles. E quando eles viram Jesus, os zelotes ficaram empolgados, disseram: uau, olha esse homem, que palavra que ele tem, que influência, olha quanta gente ele está arrebanhando. Se ele se tornar nosso líder, quanta gente vai ser matriculada na nossa escola? Quanta gente agora vai se tornar também a escola dos zelotes, vai ter um exército grande para finalmente a gente vencer Roma. Aí eles começaram a seguir Jesus. E começaram a acompanhar Jesus. Daqui a pouco Jesus começa a ensinar mais ideias sobre o céu. Mais ideias do pensamento de Deus. E Jesus agora um dia diz assim: amai os vossos inimigos. Aí o zelote diz: como é que é? Ame o seu inimigo? E Jesus disse: não só ame, ore por quem te maltrata. O quê? Eu vou orar para esse desgraçado romano aqui que eu vou orar por ele. Jesus: não ore, você vai amá-lo. Ah, de jeito nenhum. Eu não tenho como fazer parte dessa escola de pensamento. E o que foi que eles fizeram? Viraram as costas e foram embora. Quem está entendendo? Por isso que muitos deles nunca se matricularam. Nunca nem se batizaram. Porque quando ouviram a mensagem, disseram: não dá, para mim não dá. E a Bíblia diz que muitas vezes pessoas ouviam Jesus e viravam as costas e diziam: não dá para mim. Porque não queriam ser tratados, não queriam ser trabalhados. E nós passamos pelo mesmo confronto. Quem está ouvindo? Eu vou repetir, porque a gente vem do mundo já com muita coisa formada na cabeça. Muita coisa formada aqui. A gente ouve no mundo de que o sexo é livre, é liberal, hoje em dia é normal, todo mundo faz. Hoje tem criança engravidando. É verdade ou não? Ah, não, o sexo é de boa, aí, olha, pode fazer à vontade, é livre. Mas a escola do pensamento de Deus é diferente. Sexo é um presente de Deus, que Ele deu para a intimidade entre um homem e uma mulher. Quem pode dizer amém? Entre um homem e uma, não é entre um homem e um homem, nem entre uma mulher com uma mulher. É entre um casamento de um homem e uma mulher. E após essa união, eles desfrutam da bênção do sexo. Esse é o pensamento de Deus. Mas aí alguém, quando entra no reino de Deus, ela precisa entender qual é a ideia de Deus. Aí ela vai dizer: uau, isso aí é duro para mim. Está muito difícil isso. Eu tive uma vida sexual muito ativa no mundo. Como é que agora eu vou conseguir me preservar? Não, mas se você entende que essa mensagem de Jesus é mensagem de vida, é mensagem de salvação, é mensagem para a eternidade para você, então você agora o quê? Se quebranta. Você coloca o seu coração nas mãos de Deus e diz: Deus, é difícil, mas eu estou aberto para aprender. É difícil, mas eu estou aberto para seguir. Pode ser difícil, aprendi diferente lá, mas agora, Senhor Deus, eu quero a tua ideia, eu quero o teu pensamento, eu quero a tua ideologia, eu quero a tua filosofia de vida. É isso que eu quero para a minha vida. E quando você diz: eu quero a mensagem de Deus para mim, então você vai o quê? Se batiza. Você se mergulha e diz: o batismo não é o final, gente. Ouça isso aqui: o batismo não é depois que eu resolvi tudo, já entendi tudo de Deus, eu já resolvi toda a minha vida, agora eu vou me batizar. Não, é o contrário. Eu agora me mergulho, eu me batizo, porque eu agora estou aberto para aprender sobre Deus e as coisas de Deus. E à medida que eu vou sendo confrontada, à medida eu vou sendo trabalhado pelo Senhor. Não é numa noite para o dia. É um processo. Quando eu matriculei Caleb para fazer inglês, nesses cursinhos de inglês, ele ia de tarde aprender. Ele era bem pequeno. Eu não sei, era 6 anos, alguma coisa assim, 8 anos.
Mas era bem pequenininho. E eu lembro que ele estava todo empolgado. Todo, eu vou aprender inglês, eu vou aprender inglês. E ele foi todo animado para a aula. E aí quando ele voltou, eu estava esperando para falar com ele como é que foi a sua experiência. E ele chegou chateado, cara fechada, jogou a mochila no sofá e sentou bravo. E eu disse, o que foi, Caleb? O que aconteceu? Você não gostou da aula? Não, por quê? Porque eu não aprendi nada de inglês. A cabeça dele é que ele ia entrar na escola e no primeiro dia ele ia sair falando inglês. Ele ainda diz assim, a professora só falou português do começo ao fim. Aí eu tive que explicar para ele, disse, filho, você acabou de se matricular. Você agora vai começar a aprender. É a mesma coisa na questão espiritual. Eu acabei de me batizar. Eu agora vou começar a aprender uma nova linguagem, um novo pensamento, uma nova maneira de ser e de viver. É isso que é a mensagem do batismo. É quando você mergulha, porque você está aberto para uma nova mentalidade. Por isso que a palavra é arrependei-vos, metanoia. Meta, objetivo, um alvo. Noia significa mudança. Então você muda seu objetivo. Eu aprendi uma meta na vida, mas quando encontrei Jesus, meus objetivos mudaram. Minha meta é outra. Eu tenho outro pensamento. Por isso eu tenho outro pensamento, tenho outro coração. Se eu tenho outro coração, eu tenho outro comportamento. Se eu tenho outro comportamento, eu tenho um outro estilo de vida. Se eu tenho outro estilo de vida, eu tenho um novo testemunho de família, novo testemunho de empresário ou de trabalho profissional. Tudo começa a mudar, porque Jesus começou a mudar a minha maneira de pensar. Então, se você quer ser uma nova criatura, mergulhe nos pensamentos de Deus, que você vai ver que o melhor que Deus tem para a sua vida vai começar a acontecer, porque você se abriu para mergulhar nos pensamentos do Senhor. Quem pode dizer amém? Quem entendeu, diga amém. Então vamos ficar em pé, por favor. Entendeu que batismo não é necessariamente uma coisa religiosa? Batismo é você se declarar um aprendiz. Batismo significa uma iniciação para ser um discípulo. Para ser um discípulo de quem? Do dono das ideias. Jesus é o nosso discipulador. Jesus é a ideia de Deus. E Ele veio ao mundo para nos ensinar a verdade que transforma. Conhecereis a verdade vos... Então, quando as minhas ideias são tratadas, eu começo a ser transformado. Quando a verdade das ideias de Deus confrontam as mentiras das ideias que eu aprendi no mundo, então é aí que eu começo a me libertar. Porque as mentiras me prendiam. E muitas pessoas morreram numa crença de mentiras e acabaram sofrendo, estão sofrendo para a eternidade. Quantos aqui querem continuar discípulos de Jesus? Diga amém. Aliás, quantos já foram batizados nas águas? Levante a mão. Eu vou pedir a você, levante bem alto seus dois braços. Que tal todo mundo agora levantar os dois braços? Feche os seus olhos. Diante de Deus, você faz uma oração comigo, dizendo ao Senhor que você tem o desejo de continuar sendo um discípulo de Jesus. Que você quer continuar aprendendo com Deus. Que você um dia, para aqueles que já fizeram isso, você um dia foi mergulhado. Você um dia iniciou o processo de uma mudança. Que você continua aberto, não que você agora está travado. Não importa se você já foi batizado 10 anos atrás. Você hoje diz, Senhor, eu continuo com o mesmo desejo de ser um discípulo. Eu quero ser ensinado. Vem transformar a minha vida, Jesus. Vem tocar, Senhor Deus, cada dia meu coração. Ensina-me o teu caminho. Mostra-me a tua verdade. Vai orando ao Senhor, vai dizendo com suas próprias palavras. Diga, eu quero continuar sendo discípulo de Jesus. Eu quero Jesus, eu quero continuar sendo o seu discípulo. Vem me ensinar a tua palavra. Vem me ensinar a tua verdade. Peça ao Senhor, diga, Senhor, confronte as mentiras que estão em mim, as coisas que o mundo me ensinou, que eu descobri que na Bíblia é diferente. Eu quero ser tratado, eu quero ser trabalhado, Senhor Deus. Transforma a minha vida, transforma o meu ser, transforma, Senhor Deus,
a minha maneira de viver a cada dia. Eu sei que estou num processo, eu estou aprendendo a cada dia mais, mas eu não quero me fechar. Eu não quero achar que eu já sei tudo, não. Eu quero continuar sendo trabalhado, Deus. Eu quero continuar na tua escola, a escola do reino, o reino dos céus, o reino de Deus, não o reino dos homens, não o pensamento dos homens, de homens mortos. Não, eu quero o pensamento daquele que morreu e ressuscitou. Eu quero o pensamento de Jesus em minha mente e os seus ideais em meu coração. Eu quero ser teu discípulo. Quero ser o melhor discípulo que eu possa ser. Quero ser o melhor discípulo, como alguém na escola diz, eu quero ser o melhor aluno que eu posso ser. Você diz, eu quero ser o melhor discípulo que eu posso ser. Eu quero aprender. Eu quero crescer, Jesus, na tua verdade. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém, amém. Amém. Agora eu gostaria, na conclusão dessa reunião, de fazer a oração mais linda e mais importante que pode existir, que é a oração das pessoas que se entregam a Deus e se entregam a Jesus Cristo. Se tem alguém aqui que você reconhece que precisa de Deus e seu coração está aberto para aprender com Jesus, e você entende que pecado é o quê? É realizar as coisas que são contra as ideias de Deus. Então Deus não quer roubo, Deus não quer mentira, Deus não quer inveja, Deus não quer adultério, Deus não quer nada dessas coisas. São ideias contrárias a dele, mas eu decidi praticar. O que é isso? Foi o quê? Um pecado. Eu cometi na minha adolescência, cometi na minha infância, cometi tantos pecados durante a minha vida. Para eu entrar no reino de Deus, eu preciso ter um coração aberto e me arrepender, dizer, Deus, eu quero pensar diferente, me ajude. Eu quero agir diferente, me ajude. E a gente começa como? Pedindo perdão a Deus. E se você está aqui hoje, e você quer que Jesus perdoe você, para sempre, e você agora quer ser salvo, você quer que Jesus salve a sua alma, e você quer uma nova vida com Ele, é muito simples. Basta você fazer uma oração agora comigo. Repete essas palavras de coração em voz alta e diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, Tu és a ideia de Deus, e eu quero receber as Tuas ideias. Eu quero ser ensinado nos Teus pensamentos. Por isso hoje eu me arrependo e eu peço perdão por todos os pecados da minha vida, tudo que eu cometi contra as Tuas ideias. Eu me arrependo, Senhor. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz para perdoar meus pecados e ressuscitou. Por isso eu peço, vem agora viver dentro de mim. Seja a partir de hoje meu discipulador. Vem me ensinar cada dia a Tua verdade. Seja para sempre o Senhor da minha vida. Eu me entrego para começar uma nova vida nos Teus pensamentos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Não é tremendo isso? Eu gostaria de fazer a última oração hoje à noite por cada um que repetiu essa oração comigo pela primeira vez. Quantos aqui acabaram de repetir comigo essa oração e você orou de forma sincera? E foi a primeira vez que você fez uma oração dessa forma aqui nesse lugar. Levante bem alta a sua mão para que eu possa ter uma ideia. Todos que repetiram a oração comigo de forma sincera. Ok, eu vou pedir a vocês todos que levantaram as mãos para me dar alegria de orar por você antes de você ir embora. Vem aqui para frente rapidinho. Peça licença quem está do seu lado. Não deixa nada na cadeira. Vem aqui rapidinho para orar por você. E vai ser uma alegria orar por você. Deus te abençoe, viu? Que alegria, Deus abençoe sua vida. Vem cá, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua saúde, Deus abençoe seu coração.
Pode vir, pode vir. Todos que oraram comigo, de forma sincera você orou. Você entregou sua vida a Deus para ser ensinado, ensinada nos princípios que vêm do céu. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida também. Prazer grande. Pode vir. Pode vir, Deus abençoe. Coisa boa. Pode vir, vem cá que tem espaço aqui para você. Prazer conhecer, bom dia, bem-vindo. Olha você aqui. Prazer, Deus te abençoe. Você sabe que a decisão que você está tomando hoje habilita você 100%. Pode vir. Habilita você 100%. Bom dia. Deus abençoe, bem-vindo. Mais um jovem aqui. A decisão que você está tomando hoje habilita você 100% a ser batizado. Porque o batismo, conforme você ouviu, não é nada religioso. É apenas um sinal que você envia para o céu, dizendo: Deus, eu quero aprender com você. Eu quero ser seguidor de Jesus. Eu estou aberto para ser trabalhado. Não estou dizendo que eu sou perfeito, ninguém aqui é. Mas eu quero ser aperfeiçoado. E o batismo é o primeiro dia, é o começo. E você tem uma sorte grande, sabe por quê? Porque sábado vai ter batismo na igreja. E a gente só faz uma vez no ano. E Deus te trouxe justamente essa semana. Então você pode, sábado, já ser batizado. Caso você tenha realmente esse desejo de ter uma nova vida, uma nova caminhada com Jesus. Não é batismo de religião. Talvez você foi batizado numa religião quando era bebê. Não é isso. Bebê você não tinha consciência nenhuma. Agora você tem. É uma decisão consciente. Não de seu pai, nem de sua mãe, nem de um tio ou enteado. É uma decisão sua, pessoal. E você diz: eu quero seguir Jesus. E o batismo é uma das experiências mais lindas da sua vida. E vai acontecer sábado, 9 da manhã, na praia de Jaguaribe. Tá bom? Agora ia orar por você. Vou pedir que você coloque a mão sobre o seu coração. Pai, muito obrigado por cada um que está aqui. Muito feliz, Senhor Deus, de poder estar orando com eles nesse momento. Estou muito agradecido porque primeiro vieram à sua casa, aceitaram um convite de vir a esse lugar e ouviram a sua palavra com um coração grande, um coração aberto. Por isso eu peço que a tua mão agora esteja sobre o coração deles e que o Senhor possa liberar a cada dia a tua paz. Enche esse coração de paz, de fé, cada dia mais. Eu oro, meu Deus, que a tua bênção cresça e aumente e alcance a saúde, alcance, Senhor Deus, as finanças, alcance a vida conjugal, familiar, todas as áreas, ó Deus, sejam tocadas pela tua mão. Mas eu também oro para que a fé que estão sentindo agora possa alcançar a família inteira, que logo, logo possam compartilhar dessa fé com os amigos, ó Deus, e trazerem família e amigos para também conhecerem a salvação. Eu abençoo cada um deles e declaro a tua paz e a tua bênção hoje e para sempre, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém outra vez? Graças a Deus. Amém. Gostaria que antes de vocês irem para casa, vocês pudessem levar uma lembrança com vocês. E ao mesmo tempo, eu gostaria de colocar o nome de vocês em uma lista de oração. Nós temos equipes que revezam turnos. E eles oram por pessoas nessa lista. Eu queria colocar seu nome ali, para essa semana a gente lembrar de você. Se você tem algum pedido específico, fala para a gente. Saúde, finanças, emprego, familiar, qualquer coisa. Que a gente possa orar por você durante esses dias, tá bom? Para que possamos dar essa lembrança para você e anotar o seu nome numa lista de oração, nós temos uma recepção que fica atrás daquele telão ali à minha direita. Atrás daquele telão tem um acesso e uma equipe que está aqui de cinza, com colete cinza, e seguindo esse banner aqui laranja, eles vão te conduzir ali àquela sala, e é rápido, 3, 4 minutos, rapidinho, a gente troca essa figurinha, e aí os amigos vão esperar você voltar, tá joia? Seguindo por aqui. Antes de vocês irem, só apresentar a vocês uma família que está aqui hoje de manhã, que veio à reunião, que quer dar a você parabéns, que quer dizer que essa família é a sua família, e que você possa receber essa família como aquela que quer estar do seu lado todos os dias, tá bom? Que família é essa que quer te parabenizar pela melhor decisão da sua história?
é a família que está atrás de você. Dá uma meia volta assim e conheça a família de Deus. Deus te abençoe. Seja bem-vindo à família de Deus. Essa é a sua casa. Essa é a sua vida. Melhor decisão da sua história. Deus te abençoe. Todos que oraram com a gente, vou pedir por favor, sigam aqui à minha direita. Sigam aqui o banner, a equipe de colete cinza vai ajudar vocês, tá bom? Podem seguir aqui. Deus te abençoe e guarde. Quem crê que Deus vai salvar muita gente ainda hoje, diga amém. E até sábado, levante a mão comigo. Diga: Senhor, até sábado, usa a minha vida para mais um ser salvo, para a tua glória. Quem pode dar mais um aplauso a Jesus? Amém. Deus te abençoe. Te amo. Sábado é a grande festa, viu? Shalom.